O Brasil, né, é um país interessante, é a terra nossa, é a pátria amada, mas tem as suas peculiaridades. Então, no Brasil, é possível caçar o presidente da República, né? 2 já foram tirados lá do Palácio do Planalto, mas é proibido fiscalizar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque te diz que às vezes eles se sentem juízes, né? Aliás, os juízes se imaginam deuses. Os ministros têm certeza que cada um é um deus, né? Eu achei interessante, nós fizemos aqui uma entrevista com o advogado Roberto Antônio Busato, que foi presidente da OAB, e eu perguntei do Supremo. Ele falou assim: o Supremo é constituído de 11 Supremos, ou seja, cada ministro se considera Supremo. Agora voltaram das férias ontem e as férias parece que deu força e ânimo para alguns lá, né? O ministro Alexandre de Moraes, né, voltou já indignado, já mandou a Receita parar de investigar ministro do Supremo, porque saiu a divulgação ontem, mais uma divulgação das intervenções, das invasões, das gravações criminosas lá daquele Intercept lá, né, em que o procurador Deltan Dallagnol teria aconselhado colegas seus a investigar o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli, a sua esposa, é dona de um escritório de advocacia, um movimentado escritório de advocacia, diga-se de passagem, e claro, e ali a suspeita de tráfico de influência, como também chegou a ser levantada a possibilidade de investigar a relação da mulher do Gilmar Mendes, que trabalha no escritório e que teria também influência no Supremo. Mas tudo foi proibido, né? O Dias Toffoli, no começo de julho, aí, proibiu o COAF, a Receita Federal e o Banco Central de dar informações para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, qualquer investigação sem ordem judicial, né? Então, interferiu lá. Mas o Poder Judiciário é um dos 3 poderes da República. Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. O Poder Judiciário é para ser o poder moderador, aquele que evita atrito, aquele que preserva, né, a independência de cada um e a harmonia entre os 3. Mas não, mas ele se sobrepõe aos outros 2. Então, o ministro Alexandre de Moraes voltou lá proibindo a Receita de investigar quem quer que seja, de ministro, porque eles são deuses, mas deveria proibir de investigar, então, qualquer cidadão comum. Por que o ministro está acima da lei e as outras pessoas não? E o ministro seria o primeiro a ser investigado, para dar exemplo da probidade, da retidão, porque todo cidadão comum tem obrigação perante a lei. O ministro do Supremo, essa obrigação é dobrada, porque além de ele ter o compromisso de também, como cidadão comum, cumprir a lei, ele tem a responsabilidade de fazer com que todos cumpram a lei. Se há suspeita de que algum deles não cumpre a lei, a Suprema Corte deveria ser a maior interessada em esclarecer, para que a instituição nunca fosse imaculada, nunca estivesse na boca do povo, do cidadão comum, como está hoje, de forma pejorativa. As pessoas não acreditam mais no Supremo, porque o Supremo Tribunal Federal hoje é a fonte da insegurança jurídica no Brasil. E está aí o que aconteceu ontem, então, com o ministro. Mais do que proibir a Receita, pediu à Polícia Federal que em 48 horas lhe entregue todo o material dessa invasão de celulares. Em 48 horas, o ministro Dias Toffoli, aliás, o ministro Luiz Fux, já havia proibido de haver, de queimar esse material. Esse material para ser preservado, para ser, quem sabe, periciado, mas só pelas notícias, o ministro Alexandre de Moraes ontem, eu acho que não é nem um sinal amarelo, acho que andou passando sinal vermelho, porque ele coloca a instituição numa situação muito delicada aos olhos da opinião pública.